estou dando continuidade à lição anterior. Veja a lição anterior para você entender aqui. Sobre o quê? Os dois inimigos de Deus na atualidade. Então, como eu ia dizendo, o inimigo vai criar muitos obstáculos para você não descobrir que você é filho de Deus. O inimigo vai criar muitos obstáculos, pois você é filho de Deus. Isso é feito num ato instantâneo. Pois, como eu disse naquele ensinamento anterior, no momento que você crê em Jesus Cristo, lhe é dado o poder de se tornar filho de Deus. Lhe é dado o poder de se tornar filho de Deus. É a palavra de Deus que diz. É um ato milagroso instantâneo. Você se torna um filho de Deus. Você saiu do mundo do gentil e entrou o quê? No reino de Deus. Você fez um rompimento. Você fez um rompimento. Você agora é chamada no reino de Deus de uma nova criatura. Do ponto de vista de Deus, Deus vai ver você como uma nova criatura. Você agora traz dentro de si outros conteúdos. E esses conteúdos eu chamei de DNA de Deus. E onde nós vamos ver mesmo o DNA de Deus? O DNA de Deus nós vamos ver dentro dos ensinamentos da Escritura Sagrada. São as lições que Deus preparou desde a eternidade. Para que, com elas, saibamos como lidar com êxito com as coisas espirituais. Saibamos como colocar o inimigo debaixo de nossos pés. Pois o inimigo tem uma missão especial, e a sua missão é bem simples. As Escrituras revelam o seu alvo, o seu destino para conosco. É roubar, matar e destruir. O que é que ele quer fazer com o ser humano? O inimigo quer fazer isso mesmo com o ser humano. Ele quer roubar, matar e destruir. Essa é a função primordial do inimigo. Roubar, matar e destruir. E quando você passa da morte para a vida, isto é, do reino dos gentios para o reino de Deus, algo extraordinário vai acontecer com você naquele momento. Você se torna filho de Deus. Jesus Cristo é filho de Deus, você vai se tornar filho de Deus. Porque você vai estar enxertado na videira. Enxertado na videira quer dizer, a partir desse momento que você enxertou-se na videira, você vai receber toda a seiva da videira, que agora será o seu sangue, o seu DNA, a sua vida. São os impulsos da videira que irão pulsar dentro de você. E você vai dar frutos, frutos do reino de Deus. Por isso que Jesus disse, tudo que eu fiz, vocês farão também. Tudo que eu fiz, vocês farão também. Isso os religiosos têm medo de afirmar. Eles têm medo de afirmar esta palavra, que tudo que eu fiz, vocês farão também. Olha lá se não está na sua Escritura Sagrada. Está na sua Escritura Sagrada. Então eles fogem desse aspecto. E muitos dizem, olha, milagre só foi no tempo de Cristo. Hoje não tem milagres. Ao dizerem isso, esses religiosos estão criando um grande obstáculo contra o Espírito Santo. Estão entristecendo o Espírito Santo. Estão entristecendo o Espírito Santo. Pois a Escritura diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será no futuro. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não engana ninguém. Se Ele fez milagres no passado, se Ele abriu o mar vermelho para Moisés, se Ele fez da rocha sair água, se no tempo de Jesus Cristo Ele ressuscitou Lázaro, tirou ele lá do túmulo, 4 dias morto, se Ele curou paralítico, levantou paralítico, se leprosos foram limpos, se cegos puderam ouvir,
agora Ele fará o mesmo no dia de hoje. Mas através de quem? Através de mim e de você. Através de nós. Mas temos que adquirir, tomar conhecimento da qualidade. Meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Diz as Escrituras Sagradas. Meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, diz as Escrituras, e a verdade vos libertará. Você tem que conhecer a verdade. E a verdade é quem? Jesus Cristo. E você vai conhecer Jesus Cristo através de conhecer as suas mensagens. E as suas mensagens estão dentro das Escrituras Sagradas. É lá que você vai conhecer Jesus Cristo. E outra, este conhecimento de Jesus Cristo não vai se apoiar somente na letra. Se você lê a letra, diz as Escrituras, a letra mata. A letra mata. Essa letra precisa de um intérprete. Um intérprete. Ela precisa ser iluminada. E quem vai iluminar você? Agora, quem vai iluminar você é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai iluminar você. João diz que Ele é quem nos guia a toda a verdade. João diz que a unção dele é verdadeira, que nós podemos crer na unção do Espírito Santo. Em outras palavras, nós podemos crer na direção do Espírito Santo. Então temos um iluminador das Escrituras Sagradas para nós. Em outras palavras, nós temos um mestre. O mestre que vai nos dirigir no esclarecimento das Escrituras Sagradas é o Espírito Santo. Jesus disse, Ele vos fará lembrar de tudo que eu falei. Olha, Ele vai nos fazer lembrar todas as palavras que Jesus Cristo falou. Ele vai clarear para nós. Não tenha medo de falar. Ele vai falar através da nossa boca. A própria Escritura Sagrada foi feita deste modo. Homens santos de Deus falaram, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou por esses homens através de quê? Da boca deles. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, é aquele que traz a presença de Deus entre os homens. E ele só pode falar usando o ser humano, porque Deus é Espírito. Deus sendo Espírito, Deus precisa da nossa voz, das nossas mãos, dos nossos pés, do nosso corpo. Deus precisa do homem para enviar nesta terra a mensagem dele para os outros homens. Por isso que ele enviou seu Espírito. Agora, seu Espírito pode estar em toda a terra. E além disso, de ele estar em toda a terra, ele pode habitar dentro de nós. O Espírito dentro de nós. A igreja primitiva tinha esta visão. Do Espírito de Deus enchendo toda a terra e do Espírito de Deus dentro de cada nova criatura. E assim, através dessas novas criaturas, o Evangelho será proclamado numa base legal, numa base límpida e pura. E a base legal, a base límpida e pura é o Evangelho, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Mas não esqueça, ela iluminada, não pelo homem, não pelos doutores, não pelos grandes mestres, ela iluminada por quem? Pelo Espírito Santo. Pois ele é quem vai nos guiar, é aquele que vai nos guiar a toda a verdade. Nós iremos ser iluminados a toda a verdade através da luz do Espírito Santo.
E com este conhecimento, Jesus Cristo diz que nós passaremos a ser chamados à luz do mundo. Nós iremos levar essa luz do mundo. Vamos mostrar ao mundo que Deus os ama, que Deus deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos proclamar ao mundo: você pode ter vida eterna. Deus quer que você tenha a vida de Deus dentro de você. Deus quer que você não pereça, pois você vai, quer negue, quer não, você vai estar diante do juízo de Deus um dia. E a sua negação não vai eliminar o fato de estar presente diante de Deus. E para que você não passe vergonha naquele dia, Deus aconselha: compre os meus colírios, use os meus colírios, lá em Apocalipse. E os colírios de Deus são que as declarações de Jesus Cristo, as declarações das Escrituras Sagradas. Mas o inimigo sabe disso. Então, além do inimigo, como eu disse na colocação anterior, do ensinamento anterior, nos rodear de perto, nos odiar porque carregamos dentro de nós a imagem de Deus. E quando conhecemos as Escrituras Sagradas, passamos a ter a personalidade de Deus. Pois a personalidade de Deus é transmitida a nós através do conhecimento da sua palavra. Aí nós teremos a sua forma e a sua semelhança. Porque seremos semelhantes a Deus. O diabo odeia isso, ele não quer que esse ensinamento passe. Aí aparece o quê? O segundo inimigo, as religiões. Elas vêm com as suas lentes, elas vêm com as suas interpretações. Então, elas querem iluminar as Escrituras Sagradas. Fazem um caminho inverso. Ao invés das Escrituras Sagradas iluminarem as religiões, essas religiões cristãs, elas vêm iluminar a Escritura Sagrada. Fazem a interpretação das Escrituras Sagradas. E não deixam que o Espírito Santo interprete para elas. Pois ela tem que manter o sistema dela. Sistema que eu chamei sistema babilônico. Por que sistema babilônico? Porque em Babilônia havia muitas línguas. E uma língua não se comunicava com a outra. Assim são as religiões. Elas têm muitas línguas. E uma língua não se comunica com a outra. Se houve até um pregador discutir com outro pregador, porque cada um vai discutir a partir do seu ponto de vista e jamais chegarão a acordo algum. Porque está faltando o quê? A iluminação do Espírito Santo. Cada um se apega na sua própria luz e esquece, rejeita a iluminação do Espírito Santo. Então, nós temos aí dois inimigos de Deus hoje, o diabo e as religiões cristãs. Então nós vamos cair o quê? Naquelas virgens loucas. As virgens loucas são as religiões cristãs que não têm o óleo. O óleo é um símbolo da iluminação do Espírito Santo. Elas largaram a iluminação do Espírito Santo para abraçar a iluminação dos seus sistemas. Então, o Espírito Santo está entristecido. E é por isso, quando essas virgens chegarem lá no céu, o céu vai dizer: ei, as outras entraram, reconheceram. As virgens que tinham óleo entraram, mas vocês, nós não conhecemos vocês. Nós nunca ouvimos falar de vocês. Pobres cristãos, pobres virgens loucas, não reconheceram o Espírito Santo, mas se apegaram à sua forma de religião. Então nós vimos hoje o quê? Os dois inimigos de Deus, o diabo e as religiões. É uma boa nova, não é? É uma boa nova.